Bom Pessoal, dia. primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui no webinar. Queria agradecer a presença do presidente da Câmara, Damian Grimelpress, e do diretor de sustentabilidade, o Bajar Arca Dias. São pessoas fundamentais para que a programação da Belgalux seja consistente e que a gente consiga promover um pouco dos nossos membros e das atividades. Agradecer também ao Gil Maranhão, daqui da ENGIE. O Gil é membro do Comitê Executivo, diretor de Comunicação, Responsabilidade Social Corporativa. Ele que nos colocou em contato com a Luciane, que é a nossa palestrante de hoje. Obrigado, Gil, tanto pelo contato quanto pela parceria de ser Gold Member aqui na Belgalux. É fundamental o apoio de vocês. Nós ficamos muito orgulhosos de ter a Andy como um Gold Member aqui na Belgalux. Luciane, eu queria te apresentar, mas eu acho que é melhor você fazer as apresentações. Luciane é a gerente de sustentabilidade, especificamente de responsabilidade social corporativa na Engie. Ela vai apresentar o projeto Parceiras do Bem hoje, que eu estou muito ansioso para que vocês todos conheçam. Acho que é importante para que as empresas conheçam um pouco mais, não só do conhecido bottom line, mas também do triple bottom line, que não só o resultado financeiro, mas resultados sociais, resultados como a gente vê muito no Comitê de Sustentabilidade. A gente vê bastante atividade de sustentabilidade ambiental, mas também o resultado de sustentabilidade social é algo que as empresas almejam hoje fazer com tanta excelência quanto a Engie faz, e essa rede de parcerias é algo impressionante. Eu estou super ansioso para ouvir a Luciane falar. Então, Luciane, a palavra é sua. Eu vou passar aqui os slides. Quando você quiser que eu vá para a próxima página, é só você me falar próximo, tá? Daniel, né, Gil, obrigada pelo contato, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou fazer uma breve introdução para que eu acho que a gente possa entender como nasce, né, o Parcerias do Bem. A Engie, ela já tem essa vocação, né, como o Daniel até traz, de trabalhar muito a responsabilidade social nas comunidades onde ela atua, né, na sociedade, no entorno dos ativos. Estamos falando hoje em torno de 20 estados no Brasil, mais de 350 municípios, e quando começamos a fazer isso, né, lá atrás, focos extremamente estabelecidos, como educação, geração de renda, cultura, e em torno de 400 projetos apoiados por ano no Brasil todo, nessas temáticas. Num conceito de investimento social privado, quando a gente menciona, né, quando a gente ressalta que é um investimento voluntário, né, não é obrigatório, não é compulsório. Então, a área de responsabilidade social, da qual hoje eu tenho, né, a alegria de ser a gerente, né, junto com toda uma equipe. Eu também queria destacar que está aqui comigo na reunião o Eduardo e a Bruna, que são, né, que são as pessoas que fazem o Parcerias do Bem, na verdade, acontecer aqui na área. Então, agradecer também a presença deles. O que acontece é que nós acabamos tendo muitas vulnerabilidades na comunidade onde atuamos, e ao longo dos anos, nós começamos a ver, então isso lá em 2020, começamos a observar que para que a gente pudesse alavancar esse resultado para as comunidades, eu precisaria ter outras empresas junto comigo, né? Então, empresas reunidas para fazer responsabilidade social juntas. E então, em 2021, nós idealizamos e lançamos o programa que se chama Parcerias do Bem. Daniel, se você puder ir passando, e que vem responder justamente essa pergunta: como que eu multiplico os impactos positivos daquilo que eu já faço, né? Agregando valor aos projetos sociais. Enquanto empresas, nós sabemos que muitas vezes o orçamento ele é limitado, né, para tudo, mas quando a gente fala de investimento social, eu não consigo dobrar o orçamento de um
ano para o outro, e principalmente a partir ali da pandemia, os problemas sociais se tornaram gravíssimos, né? Urgentes, muitos novos problemas sociais surgiram, como a questão de uma epidemia de saúde mental, como a questão de geração de renda, né, desemprego, entre as mulheres, algo relacionado a gênero, não só relacionado à perda de renda, mas também a violência doméstica, né, a fome, a insegurança alimentar. Então, a pandemia, ela exacerbou alguns problemas, e para que a gente possa adressar esses problemas de uma forma coerente, de uma forma, né, genuína, nós temos que nos reunir a outras empresas. Então, para responder essa questão, pode ir passando, Daniel, por favor. Nós idealizamos o Parcerias do Bem, que existe desde 2021, e que a fórmula, na verdade, é vamos fazer juntos. Se nós fizermos juntos com outras empresas, vamos conseguir fazer mais, chegar mais longe. O que começou a acontecer lá em 21? Nós buscamos os nossos clientes para fazer responsabilidade social juntos. Começamos com clientes, na época, finalizamos o ano com 6 clientes, então, ou seja, empresas compram energia da Engie. No segundo ano, nós notamos que não precisariam ser só clientes. E todos aqueles que, assim como o Daniel falou na introdução, têm essa tendência, essa vocação, né, de entender sobre o ESG, sobre a sustentabilidade. Então, a partir de 21 e 22, nós abrimos para fornecedores, outras empresas que têm áreas de sustentabilidade, mas não necessariamente compravam ou compram energia da Engie. Acho que o áudio da Luciane travou aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Perdemos a Luciane? Acho que o áudio dela travou aqui. Eu mandei uma mensagem para ela. Caiu da reunião agora. Ela vai reentrar. Já está estão... entrando de volta. Pronto, Opa, voltou aqui. Clica ali nessa janelinha. Ops, saiu. Aqui. Estamos te vendo e te ouvindo, Estão me ouvindo? Luciane. Perfeitamente. A Bruna veio aqui me salvar. É para falar para todo mundo que é ao vivo mesmo, tá? Não é gravado. Mas a gente é resistente. O pessoal dessa área social, olha, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir. Desculpa, gente. Então, eu não sei que parte que vocês estavam ouvindo, mas o que eu estava falando que hoje, para vocês terem noção, nós temos 18 empresas do setor elétrico fazendo parcerias do bem com a gente, o que mostra que a competição ela não acontece no social. Então, se eu divido um quintal com uma empresa geradora, uma distribuidora, eu posso sim beneficiar aquelas comunidades do entorno de onde eu estou com ações conjuntas. Então, nessa área, a gente não tem concorrência. O fazer o bem, nós nos unimos. Então, esses números que vocês estão visualizando aqui é o que nós temos até hoje de projetos já realizados em conjunto, pessoas impactadas no Parcerias do Bem. E aí eu vou contar para vocês como acontece. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas como vocês se organizam? Daniel, vai passando para mim, por favor. Esse daqui é só... Eu falei de 80 empresas, aqui é só uma amostra para que vocês entendam que nós temos, nesse leque de empresas participantes, empresas de todos os segmentos, né? Vocês vão ver aqui banco, eu tenho clientes também, mas eu também tenho empresas de varejo, eu tenho institutos, e aí, a partir disso, nós formamos uma força de um movimento, eu posso dizer. O programa Parcerias do Bem, ele se transforma num movimento para que juntos nós consigamos multiplicar, né, a entrega. Pode ir passando.
Aqui é algo importante. Uma dificuldade que nós tínhamos no início era como tangibilizar para os parceiros algo que é tão intangível, né? Quando a gente fala de social, a gente fala muito de emoção, de necessidades, e para fazer isso, nós começamos a constituir algo que nós chamamos de produtos sociais. Vocês pensem que hoje a área de responsabilidade social da ENGIE, ela tem todos esses programas que vocês estão vendo aqui na caixinha do lado, são programas próprios. O próprio Parcerias do Bem, ele não é um programa de prateleira, que a gente chama de mercado, né? Nós não estamos aqui, ou quando estamos falando com qualquer empresa sobre Parcerias do Bem, para vender um patrocínio, uma cota de apoio. Não é sobre isso. É sobre cooperativismo, é sobre fazer junto. Então, o que fizemos aqui na ENGIE foi, olhando os nossos focos de atuação, que ali vocês estão vendo, cultura, geração de renda, educação, nós constituímos ao longo desses anos, então temos programas aqui do lado direito que existem há 12 anos já, outros há 13 anos, outros há 6. Eu acho que o mais novinho, que é o Agosto Lilás, é o 3º ano. Então, são programas que a gente constituiu e apresenta para as empresas. Vamos passar, porque eu vou passar por cada um deles, tá? Então, a gente não precisa... Eu vou passar por um. E vocês me permitam aqui fazer um resumo, porque a minha ideia é apresentar aqui em mais 10 minutos, para que a gente possa, Daniel, ter um tempo aqui para conversar, para eu trazer exemplos, trazer próximos passos. Então, eu vou resumir bastante cada programa desse, mas com esse objetivo de que vocês saiam daqui entendendo qual é a essência mesmo daquilo que a gente traz. Mulheres do Nosso Bairro é um programa que nós criamos em 2020, não por acaso no ano, né, da pandemia, o primeiro ano da pandemia, onde, acessando informações da ONU Mulheres, nós conseguimos ver que existiam muitas dificuldades que as mulheres estavam encarando, né? Não só a questão de perda de emprego, mas também a questão do acesso à educação, de como vender os produtos que elas estavam fazendo em casa, a questão da violência doméstica. Nós criamos o Mulheres do Nosso Bairro nesse intuito de beneficiar mulheres empreendedoras que estivessem no nosso bairro, na nossa região. Vocês devem lembrar que na pandemia a gente falava assim, compra da vizinha, compra de quem está na rua, né, para que circule a economia no seu bairro. O objetivo na época foi esse. Infelizmente, os problemas não mudaram, né, e só aumentaram, então o programa virou regular, né? Ele era para ser um programa da pandemia, mas ele virou regular, então hoje ele está na nossa base. Nós lançamos, como que funciona? Nós lançamos um edital, vocês estão vendo ali no lado direito, os 4 eixos de atuação do programa. Mas, na prática, nós lançamos um edital que vai ser lançado em outubro, Brasil todo, tá? Em todas as regiões que a ENGIE atua, e convidamos pequenas empreendedoras a participar. O ano passado, para vocês terem noção, a gente teve quase 1.000 inscrições, foram 960 inscrições, estamos entrando no 6º ano já desse programa, e temos a priorização de que 50% das vagas sejam para mulheres mães negras, né? Porque entendemos que esse é o retrato do Brasil em termos de mulheres que estão aí querendo, né, trazer renda para sua família. Passa, por favor, Daniel. Nesse outro slide, ainda é sobre mulheres, para vocês terem noção, mais ou menos o tamanho do programa. O que acontece na prática? As empresas, elas entram no programa junto com a gente. O ano passado, eu tive 20 empresas do Parcerias do Bem, né? Empresas de diversos segmentos, como vocês viram ali antes, que, junto com a gente, beneficiam empreendedoras das suas regiões. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, né, belga que está atuando lá no Piauí e que queira beneficiar
2 mulheres daquela região ali onde está o seu parque industrial, a sua operação. Essa empresa, ela entra, a gente entrega 10 mil para cada mulher, porque esses 10 mil é um valor que nós entendemos que ela vai conseguir com a ajuda do Sebrae. Então, nós trazemos Sebrae, nós trazemos empresas de educação para fazer com que esse negócio dela realmente reverta em renda e em faturamento. A empresa vai entrar com 20 mil reais. Cada empresa vai entrando com um valor. Eu estou tentando dar um exemplo bem prático, para vocês entenderem como funcionam mulheres do nosso bairro, que é um dos produtos do Parcerias. E uma coisa interessante, o ano passado, então, para vocês entenderem, nós unimos R$1 milhão. Então, beneficiamos 100 mulheres no Brasil, Engie e várias outras empresas. A Engie entrou com 470 mil, só para vocês entenderem como funciona na prática. E aí eu tive uma empresa que entrou com 50, outra com 30, outra com 100, a outra... E tudo isso forma um edital, né, para 100 mulheres. Junto a isso, a gente ainda tem, pode passar o slide, um eixo que se transformou em algo muito importante, que é o combate à violência doméstica. Né? Infelizmente, os números no Brasil crescem, né, em termos até de feminicídio contra a mulher. Então, desde 2021, a gente tem uma parceria com o Instituto Maria da Penha. Vocês percebem na foto a própria Maria da Penha, né? Ela esteve aqui aos seus 84 anos no ano passado, para uma palestra. Nós estamos em agosto, então hoje, inclusive, é o fechamento do Agosto Lilás. Para vocês entenderem, nós tivemos a parceria nesta jornada de 27 empresas. Então, 27 empresas do Parcerias do Bem estão levando para suas empresas mesmo, para os seus colaboradores, esse tema, essa sensibilização da violência doméstica. Tá? Essa é uma outra vertente. Pode passar, Daniel? É uma outra vertente que é muito importante nessa questão do gênero, né? Porque eu não tenho como oferecer suporte financeiro para uma mulher se eu também não ofereço suporte na educação, na questão da violência, porque senão ela não consegue, né, tocar o negócio dela. Um outro programa que nós temos é um programa de educação há muitos anos, aonde nós temos alguns focos, temos focos na questão de crianças e adolescentes, muito voltado às disciplinas básicas, como português e matemática, e a manutenção dessa criança na escola, porque o que acontece é que ela acaba tendo... Existe um índice que chama IDEB, que é muito baixo nas regiões onde a gente atua, ou seja, a criança não consegue assimilar as matérias. Para vocês terem noção, ela assimila menos de 10%, 12%. Então, a gente está fazendo um trabalho de assimilação dessas disciplinas básicas nesses 350 municípios que a gente atua. A outra área de atuação... Daniel, passa para mim, por favor. A outra área de atuação que vocês estão vendo ali é a questão de empreendedorismo para o jovem. Então, a gente precisa oferecer para o jovem cursos muito relacionados à tecnologia, mais que qualquer coisa, que depois possam reverter em emprego. Né? Então, nós temos uma área também de muito qualificação, né? Oferecer cursos que depois possam se tornar em bolsas para os jovens e emprego. Ali vocês estão vendo 3 áreas de muita atuação nossa, de muitos anos. Eu gosto muito de destacar essa última, que é uma parceria que a gente tem com Albert Einstein, no Brasil, na área médica, com um trabalho de saúde mental junto aos professores. Então, hoje, nós estamos junto às secretarias de educação das regiões que a gente atua, levando uma formação de emocionalidade, de como administrar a questão psicológica dos alunos via professores. E por que isso, gente? Porque hoje a gente tem um número muito grande, mais do que já tivemos, tá?
em regiões muito remotas, onde não tem psicólogo, não tem psiquiatra, né, de atendimento público. Estamos falando de municípios muito pequenos. Pensem no Nordeste, onde tem muita criança, infelizmente, se automutilando, a questão da internet, né? Tudo isso junto e misturado, vamos dizer assim. Suicídios para adolescentes, né? Crianças, coisas que de 3 anos para cá, esses índices aumentaram. E o professor, ele é a porta de ajuda, né, dessa criança, então ele também tem que estar bem. Então, é uma formação com o professor que leva o aluno. Pode passar, Daniel. Um outro programa que a gente tem é um programa de bem-estar social, onde o nosso foco é apoio à saúde, né, pública, mas sem se envolver na saúde. Então, o que eu quero dizer assim, é um apoio complementar. Enquanto uma empresa, né, privada, com investimento na região, nós entendemos que nós temos uma obrigação social de apoio naquela região, mas não vamos diretamente na saúde, nas ações, nas iniciativas públicas, né? A gente faz de uma forma complementar. Então, para vocês entenderem, 2 vertentes grandes de apoio, uma delas é prevenção e diagnóstico às doenças crônicas, não transmissíveis, eu estou falando aqui de câncer, principalmente diabetes, que mata hoje 70% dos brasileiros, né? Só para ser bem direta aqui no que a gente faz, temos parcerias com hospitais, redes de combate ao câncer, como, por exemplo, o Hospital de Barretos, onde conseguimos espalhar informação. Vocês vão perceber que a gente tem muita coisa aqui que é de sensibilizar, né? Achamos e entendemos que o nosso papel enquanto empresa e os parceiros é levar a informação. Então, temos sites relacionados, um site relacionado à questão mental, como eu estava te falando antes, para apoiar escolas. Temos sites relacionados com informações de qualidade relacionadas ao combate ao câncer, né? Entre outras situações relacionadas às doenças crônicas. E aqui na direita é algo que nós temos muitas ações também, de levar a questão da saúde oftalmológica. Então, temos uma parceria de mais de 3 anos com a Essilor Luxottica, né, que é uma empresa franco-italiana atualmente, de lentes e óculos. Então, para vocês entenderem, nós fazemos um trabalho de entrega de óculos nessas regiões onde nós estamos, né, regiões bastante necessitadas por este apoio, mas não só isso, consultas também oftalmológicas. E por que é uma parceria do bem? É uma parceria do bem. Ao invés da Essilor cobrar, por exemplo, R$400 uma lente com uma armação, ela cobra 80. Então, e leva os oftalmos. E a gente paga, né, juntos aí por uma ação. Jornadas de saúde odontológica, a questão de desnutrição infantil, e apoio, como eu falei, fomento, né, a questão de saúde mental. Pode passar? Aqui alguns exemplos, para que vocês vejam na prática, às vezes, como acontece. Eu já dei o exemplo da Essilor, e aqui eu trago o exemplo, o McDonald's é um cliente nosso, e o McDonald's tem o Instituto Ronald McDonald, que tem casas de apoio a famílias que estão passando por a questão do tratamento de câncer infantil. E aí, nós, junto ao Instituto, conseguimos levar um programa de diagnóstico precoce para vários lugares onde a gente atua, junto a enfermeiros, professores. Vocês imaginem, gente, que mais de 80% hoje do câncer infantil, ele poderia ser evitado se tivesse um diagnóstico precoce. A questão é que, não sei se vocês já ouviram sobre câncer infantil, e quem tem criança sabe como funciona, né, pequena, que é uma virose, poderia ser confundida por uma virose. É uma febre que entra e sai, às vezes é uma mancha, é um mal-estar. Então, essa é uma área que a gente tem feito assim, bastante coisa também, levando conhecimento. Esses profissionais que vocês estão vendo ali são profissionais da área da saúde, né? Que podem identificar numa criança e rapidamente direcionar para um tratamento, né? Num lugar que
seja melhor. Pode passar, Daniel. A Essilor, que eu acabei de comentar, não é só uma questão de saúde, né? Quando você entrega um óculos, também é uma questão de educação. Então, nós vimos nas regiões onde nós estamos, né, principalmente Nordeste e Norte e Nordeste, o quanto inúmeras crianças nunca tinham tido acesso a um oftalmo, né? Ontem eu ainda lembrava, porque nós tivemos uma reunião com a Essilor, eu ainda lembrava de uma das regiões que nós tivemos, Umburanas, né, no sertão da Bahia, onde nós temos eólicas, que ao entregar um óculos a um menino, o menino virou para a gente e falou assim, tia, então quer dizer que eu não sou burro, né? Porque o menino tinha certeza que ele era burro. Não era questão de... E ao colocar o óculos, ele passou a enxergar. Então, assim, é um programa que a gente gosta muito de colocar e que é uma parceria do bem típica, né, também. É um jeito de fazer parceria. Pode passar, Daniel. O Centro de Cultura é um programa que a gente começou em 2009 e nós implantamos centros de cultura em regiões onde a gente atua no Brasil todo. Isso significa, como vocês veem ali na foto, pensem em um espaço físico, com auditório, poltrona, salas de oficina. Eu levo os jovens em contraturno escolar. Eu acho que isso é o principal de mensagem para deixar aqui. No oposto, no turno oposto da escola, ele não está na rua. Ele vai para o centro, ele fica fazendo aulas de dança, música, várias coisas, né? E nós temos indicadores claros de que a criminalidade em um ano se reduz muito rapidamente, porque eu estou falando, gente, de municípios com menos de 20 mil habitantes, tá? É município que não teria nenhum tipo de instrumento cultural. Então, assim, já deixo aqui o convite para vocês visitarem, né, Gil? Gil já teve em alguns, a gente tem um aí inaugurando em breve no Paraná, para vocês visitarem um dos centros de cultura, para vocês entenderem a dinâmica que pode ser feita lá. E nos centros é interessante. Uma parceria do bem que eu vou mencionar aqui. A gente tem a Porto Belo, é o nosso cliente, fabrica pisos cerâmicos. Eles estão dando todo o piso dos centros. Eu tenho empresas como a Renault apoiando centros no Brasil, né, via Lei da Cultura, incentivo fiscal. Então, assim, vai ficar, claro, muito pequeno aqui o tempo para eu contar todos os exemplos de parcerias, mas eu estou querendo trazer aqui alguns modelos diferentes para vocês entenderem. Pode passar, Daniel, por favor. Aqui tem um filme aqui, mas aqui só para vocês verem mais ou menos a carinha dos centros, mas depois a gente manda o link do filme. Pode passar. Outro programa que nós temos desde 2015 é o Capacitar. Nós acreditamos muito no uso de incentivo fiscal na área social. Então, a conhecida, né, Lei do Rouanet, Lei da Cultura, Lei do Esporte, os fundos da infância, dos idosos, o Pronon e Pronas, que são programas da área da saúde, oncologia e deficiência, né, com atenção à deficiência física, nós acreditamos que parte dos impostos do imposto de renda, né, da empresa, ela é por direito, deveria ser devolvido para benefício da comunidade. Então, aqui na ENGE, nós usamos 100% do que nós podemos, isso hoje está em torno de 11%, porque eu também tenho recém a lei da reciclagem, né? 11% do imposto pago, eu renuncio em prol das comunidades. Vocês viram o centro de cultura que eu acabei de mostrar. O centro de cultura que nós construímos, ele é 100% pela lei da cultura. E depois ele é mantido por fundo da infância, né, e da adolescência. Então, ou seja, nós entendemos que é um belo uso de um recurso que é um recurso público, então, ao invés de eu pagar a parte do imposto, eu direciono. O Capacitar, daí eu falei tudo isso para explicar. Capacitar é um curso que leva para as comunidades e para as associações e para, por exemplo, se vocês falarem assim,
Luciane, quando que é o próximo Capacitar? A gente tem sessões virtuais, tem sessões... A gente quer aprender um pouco sobre isso. Vocês entram virtualmente, isso é tudo gratuito, né? A gente tem uma empresa contratada com professores especialistas dessas áreas que eu falei, da área da cultura, da área do esporte, especialistas nessas leis. E fazemos isso com ética, transparência há muitos anos, tá? Direcionando essa verba para a comunidade. Pode passar, Daniel? Eu estou concluindo. Campanha de R, pessoa física, desde 2017, o nosso presidente, né, o Eduardo Satamini, mas na época ele era o nosso diretor, ele tinha acabado de assumir, em 2016, na verdade, como CEO da Engie Brasil Energia, e ele nos falou, poxa, vamos estender para a pessoa física. Então, hoje, os nossos colaboradores, começando pela diretoria, né, nós, assim, eu não lembro mais qual foi a última vez que eu não doei parte do imposto, nós doamos parte do nosso imposto pessoa física e fazemos essa campanha em prol de instituições. Então, quem restitui pode doar, é só ter declaração completa, né? E aí a gente também auxilia via contadores, via como fazer, né? Porque acreditamos que hoje é seguro, é confiável. Pode passar, Daniel. Aqui é um pouco do compartilhar. O que é o compartilhar? Compartilhar é uma troca entre as empresas parceiras do bem. Então, outro dia mesmo, nós temos como cliente a Bosch, e outro dia o pessoal da Bosch falou assim, poxa, a gente está fazendo uma técnica nova aqui de medição de indicadores de impacto social. A gente também mede impacto social aqui na Engie, né? Temos muitos BIs, números do que a gente alcança. Poxa, Bosch, mostra pra gente como que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o ROI, né? Que é medir esse retorno social do investimento. Pô, vamos fazer essa troca. E essa troca, gente, se chama compartilhar e acontece porque nós entendemos que o conhecimento não pode ser guardado. Então, se eu falar assim, poxa, eu tenho uma norma de voluntariado, eu posso mostrar para vocês como eu fiz a norma. Não é porque eu demorei 3 anos para fazer a norma que eu não vou trocar com outras empresas. Então, a gente troca o tempo inteiro. Tem fóruns no Parcerias do Bem dessa troca. Pode passar, Daniel. Outro programa que nós nos orgulhamos muito é o voluntariado corporativo da Engie. Então, hoje, nós temos um trabalho junto aos colaboradores de essas ações, para vocês entenderem, em 2024, que é o ano fechado, nós apoiamos 240 projetos no Brasil. Então, imaginem que a gente está, enquanto guardiões dessa responsabilidade social hoje aqui, nessa área de responsabilidade social aqui, que hoje fica em Florianópolis, eles estão falando de Florianópolis, mas estamos alinhados, né, corporativamente com o Brasil. São mais de 60 ativos, então eu estou falando de 20 estados onde a gente tem a responsabilidade social com essa cara aqui que vocês viram. Pode passar? Aqui tem um filme que a gente apresentou no último encontro dos Parcerias do Bem, que eu vou pedir para você passar, Daniel, e depois a gente conversa um pouquinho. Aqui. Eu vou só mudar de tela que ele tem aqui. Nessa parte aqui da apresentação, ele é o último slide. Eu estava lá quando João aprendeu a ler. E quando ele escreveu seu nome pela primeira vez, eu também estava lá. Eu estava lá no dia que a Maria virou faixa amarela. E quando cada criança aprendeu através do esporte, eu fui a maior incentivadora. Eu estava lá quando Pedro, um menino do interior, aprendeu a tocar violino. E quando ele tocou junto com uma orquestra, eu estava na plateia. Eu estava lá quando a Vanessa tirou do papel o sonho de empreender. E quando a Jussiane investiu em uma nova cultura, eu dei todo o meu apoio. Eu estava lá quando um time de futsal inspirou centenas de meninas. E quando a Amandinha levantou a taça de campeã do mundo, eu comemorei junto. Eu estava lá quando conscientizar era o mais importante. E quando a Adriana se sentiu empoderada, eu estava presente. Quando o esporte mudou vidas,
quando a música transformou realidades, quando o empreendedorismo deu autonomia e quando a educação fez a diferença, eu estava lá. Eu sou a parceria. E você pode contar comigo sempre. Quando agimos juntos, a parceria sempre acontece. Por um mundo com mais parcerias do bem e responsabilidade social. Vamos agir juntos? Pronto. Gente, eu vi que o Gil se levantou a mão. Você quer falar? Eu só Por queria favor. fazer um complemento, Luciane. Muito obrigado aí pela apresentação. Você sabe quanto esse programa é caro para mim e para a diretoria da empresa. É uma coisa que muito nos orgulha, esse trabalho que você e sua equipe fazem há tantos anos. Eu só queria dizer que isso é uma obrigação nossa, não é só um legado. A Engie é uma empresa que impacta o meio ambiente, impacta as pessoas, apesar de nossa energia ser 100% renovável. Nós estamos presentes com projetos de infraestrutura em cerca de 250 municípios. Isso faz de nós a empresa referência na região, referência como uma empresa que vem com um grande projeto de infraestrutura, mas que também traz atrás de si uma cadeia produtiva que gera oportunidades para desenvolvimento social, econômico, ambiental, conscientização ambiental e tudo mais. Tudo que vocês viram é absolutamente voluntário, está acima das nossas obrigações, das nossas licenças. Eu brinco que eu tenho muito orgulho de dizer que a Engie tem uma equipe completa de especialistas e pessoas dedicadas a investir em projetos que não são a nossa obrigação. São obrigações, digamos assim, morais de uma empresa que tem essa consciência de que impacta e então precisa, primeiramente, evitar, depois compensar, depois incluir as pessoas naquilo que faz. Vocês imaginam que esses ficam em lugares remotos, lugares onde são construídas grandes linhas de transmissão, grandes projetos eólicos, solares e grandes hidrelétricas e transporte de gás. São regiões que o governo constituído não está muito presente, ou está presente de forma não satisfatória, vamos dizer assim. Então, agora, recursos são finitos, e para fazer isso cada vez melhor, de forma cada vez mais impactante, a gente precisa de parceiros. Por isso que a gente resolveu, há uns anos, incluir nossos clientes, fornecedores, acionistas, todos que estão presentes conosco na região, ou que tragam uma ideia. A Luciane deu o exemplo da Essilor. A Essilor não é nosso fornecedor, não sei se é nosso cliente, Não nem é. nosso acionista, nem nosso funcionário. É uma empresa que tem a mesma visão que a Engie de que pode fazer algo melhor do que simplesmente produzir e vender lentes. Pode fazer algo junto com uma empresa que está presente numa região carente e sentiu essa necessidade. Tá? Então, eu queria fazer essa colocação antes que eu tenha que me retirar exatamente às 10 horas. Eu só queria, antes de abrir, caso as pessoas já tenham alguma proposta, alguma ideia de parceria ou tenham dúvidas para tirar com a Luciane. Tá? Muito obrigado aí pela atenção. Obrigada, Gil, e obrigada mesmo. E assim, nessa linha que o Gil seguiu, né, depois que ele foi seguindo assim, depois de incluir é multiplicar mesmo. Então a gente só consegue depois aumentar, multiplicar se for junto, se for com parceria. Não dá para fazer nada sozinho, né? Eu acho que
Essa foi, inclusive, uma das lições que a gente saiu até da própria pandemia, né? De que precisava estar junto nessa área social. Isso ficou muito claro, tá, gente? Temas que a gente não trabalhava, e vocês ouviram eu falando aqui antes da pandemia, depois da pandemia, geração de renda, da forma como a gente trabalha, a questão da saúde mental, falar de insegurança alimentar, né? Insegurança alimentar é um termo que não é fome apenas, você toma café da manhã, você não sabe se você vai almoçar. Isso é insegurança alimentar. E você tem que ir atrás da Nós sua estamos comida. falando de Brasil profundo, né? Isso é Brasil. Então, esses temas, gente, não apareciam, tá? Violência doméstica, câncer, aparecia cultura, educação. E hoje as empresas, elas estão ávidas por fazer isso. E sabe o que é interessante? Fazer isso junto é muito melhor. Então, uma coisa é eu falar de violência doméstica sozinha, junto ali com Maria da Penha. Outra coisa é eu falar com 27 empresas. Fica melhor, né? São temas que às vezes são muito tabus, né? São, gente, são mesmo. E o que eu acho, assim, que eu queria deixar aqui é que a gente está aberto a ir mais em detalhes a partir desta primeira conversa. A gente vê isso como uma primeira conversa, porque a próxima etapa de uma parceria é conhecer o parceiro, certo? Então, parte 2 agora é a gente ouvir. Então, se vocês tiverem interesse, e o último slide aqui, eu acho que não apareceu, mas no último slide a gente fala, e aí, gente, vamos? Não, é que não tem, Daniel, um último aí, mas teria que ter um assim, ó. Vamos junto com a gente, né? Vamos fazer. Ah, isso aí, ó. Tá vendo? Vamos fazer a parceria. E como que funciona, gente? Como a gente tem muita gente, nós tivemos que fazer um processo. E o processo, vocês estão vendo ali o segundinho ali, ó, é a gente que escuta. Então, daqui a pouco vocês falam assim, pô, vamos trazer uma empresa nossa aqui, que é associada para falar um pouco. A terceira etapa são as sinergias. Então, a gente é uma parceria, não é sobre os projetos da Angel, sobre os projetos do parceiro, é sobre os nossos interesses. Porque, no final, vocês vão falar, a gente vai chegar à conclusão assim, nossa, trabalhar a educação de jovens é algo que essa empresa aqui eu gostaria de fazer, e a Engie também. Então, a gente vai trabalhar nesta ação. Eu só queria ver se isso ficou claro, que a gente não está vendendo aqui um combo de quem é parceiro do bem apoia tudo isso aqui, não. Tem parceiro do bem que só está com a gente numa frente de educação e desnutrição infantil. A Malve, por exemplo, que é nosso cliente, só trabalha com educação de crianças. Então, a gente só trabalha com eles educação infantil, desnutrição, tá? E agora, falamos demais. Já deixar para vocês, gente, estamos super à disposição. Desculpa, Daniel, desculpa, só abrir o microfone rapidinho aqui, só aproveitando o gancho. Primeiramente, parabéns, Luciane, obrigado pela participação, obrigado, Gil, também. A gente no Comitê de Sustentabilidade da Câmara tem trazido algumas empresas para falar sobre, assim como o Gil a gente já teve a honra de contar com a presença do Gil aqui em São Paulo para falar sobre a Engie. A gente está recebendo algumas empresas que também na parte de sustentabilidade estão falando sobre a parte de social, tá? Inclusive no auxílio muito relacionado ao ciclo a parte de reciclagem, né? E a melhorar as condições da cadeia de reciclagem, de condições melhores para os catadores, para quem trabalha nessa parte, porque é realmente uma renda muito baixa, são pessoas muito carentes e frágeis na sociedade, né? Por dizer assim. Então, a gente vai receber agora a Heineken na quinta-feira. Fica o convite para vocês participarem, se não puderem presencial, online também, porque eu acho que vai ser interessante. Eu acho que podem ter, não sei se eles já são parceiros, mas pode ter uma sinergia aí com vocês pelos projetos que eles têm. E não só eles, mas os próximos também. Fica o convite para todos aqui para participar dos eventos do Comitê de Sustentabilidade, porque o pessoal tem trazido cada vez mais a questão social. E eu acho isso muito importante, porque sustentabilidade não é só o meio ambiente, mas envolve cada vez mais o social, você oferecer melhores condições para que as pessoas possam se desenvolver economicamente, socialmente,
e conseguir, assim, melhorar toda a sociedade, né? E acho que um ponto muito importante que você levantou é que quanto mais a gente foca nessa parte social, você tem não só as condições de vida das pessoas, mas também a questão da violência. Isso diminui bastante. Você É tira as verdade. pessoas de uma oportunidade, às vezes, que pode parecer mais fácil para algumas pessoas que não têm tanta oportunidade. E eu acho que você dar essa oportunidade é fundamental para que as pessoas possam se desenvolver e toda a sociedade se beneficia disso, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Daniel, desculpa por ter Imagina, interrompido aí, mas eu achei importante pegar o gancho imagina. dessa parte. E eu quero te agradecer e comentar sobre a lei da reciclagem. A lei da reciclagem, ela permite que 1%, na verdade até 2%, mas ela compete com a lei do esporte, até 2% possam ser revertidos de imposto de renda para projetos sociais, como esses relacionados a catadores. E a gente foi a primeira empresa a aportar num projeto da lei da reciclagem, semana passada, é muito recente, tá? Como você falou de reciclagem, e esse conteúdo, lei da reciclagem, ele está dentro do programa Capacitar, que a gente dá no Parcerias do Bem. Então, já fica aqui uma... Eu agradeço, a gente vai tentar participar, tá? Se vocês puderem nos mandar... Depois a gente vê o convite, Daniel, Com para a certeza. questão da Heineken, tem feito muita coisa realmente, né, nessa linha da sustentabilidade, mas já fica aqui também essa sementinha de que a gente pode trazer aí para, né, os parceiros do bem esse conhecimento sobre a lei da reciclagem, tá? Quem pode entrar, como usar esse recurso, isso está aí, a renúncia já aconteceu. Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente teria tempo para uma perguntinha aí. Eu agradeço muito a presença do Damian, presidente da Câmara, do Gil aí, nosso Gold Member, o Bajara, com não só a presença, mas um comentário super preciso aí sobre a situação de sustentabilidade, né? O pessoal está cada vez mais olhando as outras áreas da sustentabilidade, né? As outras letrinhas do ESG, e não só do ESG, mas da sustentabilidade como um todo. Alguém tem mais alguma pergunta? A minha pergunta, na verdade, é como é que eu faço para entrar nisso como empresa, né? Acho que é uma rede super interessante e como foi bem pontuado no começo, assim, às vezes as pessoas veem as atividades de sustentabilidade de uma grande empresa, não sabe nem por onde começar, né? Mas no começo da apresentação você já deixou muito claro, né, Luciane? Começa pelo seu próprio bairro, pela sua própria localidade ali, pela sua própria comunidade, que pode dar o gosto e mostrar também como os resultados são palpáveis, como os resultados são mensuráveis, que são bem estruturados, né? Acho que isso que é uma grande questão quando uma empresa começa a trabalhar com a sustentabilidade social, né? Quais são os resultados, o que é palpável. Então, eu deixo aberto aqui a perguntas, a gente peço que seja um pouquinho mais breve, né? Porque a gente já está bem próximo das 10 horas, mas não sei se vocês teriam alguma coisa, podem abrir a câmera, o microfone aí. Guilherme já está aberto aí, Damian. Se me permite, Daniel, queria perguntar uma coisa aqui para a Luciane. Primeiramente, parabéns, Luciane, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é muito rico, muito valioso nesse Brasil, onde tem muitas pessoas necessitando desse serviço mesmo. Queria ver como funciona toda essa máquina, assim mesmo, uma máquina operacional que está girando com tantas empresas. Entende que vocês são 3 pessoas tocando isso. Queria ver como é a sua comunicação com seus parceiros, vocês têm reuniões mensais, ou como essa máquina gira assim mesmo. Acho Boa que ela vai... pergunta também. Se você puder só explicar um pouco como funciona. Eu sou a gerente da área, né? Eu tenho 2 pessoas mais dedicadas ao Parcerias do Bem, mas estamos em 11 na equipe, porque eu tenho os analistas que coordenam cada programa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Carol, que coordena a parte de diversidade, programa de mulheres do nosso bairro, programa de voluntariado, o Marcos, que coordena a educação, a parte do bem-estar social. Então, eu tenho analistas que coordenam essas entregas, mas a gente precisou, né? A Bruna teve que sair agora, por exemplo,
A Bruna, ela só é Parcerias do Bem, né? Que foi quem conversou muito com o Daniel, porque ficou, pra você ter noção, hoje a gente usa o Salesforce, né? A gente para pôr todo um sistema dos os parceiros, as reuniões, acaba sendo, ontem mesmo eu estava falando com o nosso presidente, né? Isso aqui acaba virando um negócio, eu digo, um serviço, porque é gigantesco. A gente já está 1 ano e meio sem receber, sem fazer prospecção. São as empresas que nos procuram. Então, a gente recebe pelo menos um pedido de entrada no Parcerias do Bem por semana agora, que a gente tem que administrar. E o mais interessante, as empresas estão vindo pelas próprias competidoras do mesmo segmento. Então, a gente tinha a Tigre, daí veio a Manco e a Crona. Aí a gente tinha a Malve, veio a Altenburg e o Hering agora, mais recentemente. Então, assim, porque esse entendimento de que precisa usar disso, né? E como você falou, é muito, apesar de quem olha muitas vezes de fora a área social, tem muita burocracia, muito processo, muito passo a passo. Nós temos um sistema enorme para receber os projetos, que recebe 3.000 pedidos por ano, para você entender, né? Que é o Prosas. Então, assim, eu vou ter o maior prazer em a gente marcar também uma outra conversa, se um dia você quiser, para a gente te mostrar mesmo. Falar, olha, é assim, o Salesforce qualquer reunião está lá, né? O Bajara falou aqui da lei da reciclagem, já está anotado, a gente já vai colocar lá como uma dos pontos que foi levantado. Você mesmo falou de gestão, governança, como que eu faço para... Então, assim, eu preciso ter pessoas que estão exclusivas nisso, mas mais do que qualquer coisa, a gente precisa ter vontade, assim, acreditar muito no que a gente faz, e a gente acredita, sabe? Tem pessoas aqui com muito propósito, que estão indo além do PJ, querem realmente fazer um mundo melhor, e eu, como gerente, eu estou muito envolvida. 50% hoje das minhas estão no Parcerias do Bem, né? Enquanto os programas estão com mais, tem mais, eu consigo delegar mais, né, a execução dos programas. Então, que eu estou tentando responder rápido, não sei se eu te respondo, mas fica aqui, gente, há uma abertura para qualquer outra reunião, viu, Daniel? Ou reuniões separadas, se você fala, olha, por exemplo, Damien tem uma... Não sei se eu estou falando o seu nome direito, desculpa, Damien. Tá certo. Tem um interesse específico, ele queria ver como que é o processo mesmo. Pô, a gente faz uma vídeo, a gente abre aqui para você. Como processo de próximos passos, gostaria muito de ter uma oportunidade da gente ter uma próxima rodada para ouvir, né, um pouco de o que as empresas trazem, como que vocês veem algo, de repente, Luciane, um fórum onde a gente trouxesse empresas e vocês falassem sobre isso, esse tema. Então, assim, cada parceiro é uma história, e por isso que dá um trabalheira danada, mas é um trabalho do bem, assim, porque a gente tem que... E a gente monta os planos em março, tá, Damien? Só para você entender. A gente entra o ano com um plano de ação montado com o parceiro, lançado no sistema Salesforce, já sabendo exatamente tudo que a gente vai executar no ano com ele. Porque senão a gente não consegue na escala que a gente quer. Agora, a gente está chegando no limite, era isso que eu falava ontem com o meu presidente, que a gente está no limite de... Eu acho que quando atingir 100 empresas, a gente vai ter que começar... A gente já está na fase do qualificar, sabe, as empresas. Tentar entender quais as que estão no tema, quais as... Mas é um serviço aí diferente para uma empresa privada, né? O Para uma mercado área de hoje responsabilidade. pede. O mercado pede, os clientes estão pedindo, os seus fornecedores estão pedindo, vão trabalhar com empresas que fazem esse tipo de trabalho. Né? Tem uma parte também que no final é bom para o negócio, porque você tem uma imagem
de ser social. Acho que o mercado empurra todo E a mundo gente, nesse e a gente sentido já tem mesmo. muitos casos, para vocês terem noção, para acabar com isso. Acabar, eu digo, a minha fala com essa reflexão. Muitos casos de empresas que não eram clientes e que parceira do bem, e virou cliente. E naturalmente, porque começou a notar que, né, porque a nossa principal intenção não é essa, tanto que 40% da base é cliente, tá? Só para vocês entenderem, hoje. Começou a notar que, poxa, melhor, né, eu comprar energia de alguém que tenha sustentabilidade no seu DNA e que já me ofereça, talvez, esse serviço. Então, eu tenho hoje esses exemplos de energia que a gente brinca vendida com cor, né? Energia rosa, energia azul, energia... uma cor aí na energia. Muito bom, É obrigado. isso, gente. Imagina. Bom, Luciane, eu agradeço muito pela fala, pela explicação, parabenizo pelo projeto, os projetos, né, incríveis de uma sofisticação muito grande. Infelizmente, a gente já passou um pouquinho das 10 horas, então acho que o pessoal tem a agenda aí para cumprir hoje, mas, claro, a Belga Lux é sempre um meio para que a gente possa fazer esse networking, para que a gente possa conhecer a iniciativa um do outro, e que, como você falou mesmo, né, essa seja a primeira conversa dentro de muitas outras, para que a gente possa fazer iniciativas, para que a gente possa, juntos, mudar o mundo dessa forma, né? Vai ser um prazer compartilhar o seu contato com outros que estejam interessados, com quem estiver interessado aqui, e a apresentação. E, claro, já vamos marcando reuniões para a gente começar. Isso, pode deixar que a Bruna vai... E vamos incluir vocês no nosso mailing, já. Por favor. Porque aí vocês vão receber o convite dos fóruns, dos eventos, dos projetos, a newsletter do Parcerias do Bem, tá? Pode ter certeza que a gente não vai esquecer de vocês, não, tá? Obrigada, viu, pela oportunidade e estou à disposição. Obrigado. A partir do meu contato, eu consigo distribuir para as pessoas a dúvida, se for mais específica, e a partir daqui a gente pode até fazer reuniões específicas, tá? Então, ó, eu tenho um interesse aqui muito específico em mulheres do nosso bairro, edital de renda para mulheres no Brasil. A Carol vai fazer uma apresentação de 1 hora falando só sobre isso. Aí a gente consegue dar um foco em alguma das ações, tá? Maravilha. Então, Obrigada, gente. obrigado, Mais uma vez, Luciane. desculpa pelo atraso aí. Compensamos aqui o atraso, mas desculpem, tá? Pela Imagina, questão foi técnica. ótimo. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos Tchau, presentes. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.